povo que trabalha, um povo que supera, um povo que inova, um povo com muitas caras, muitas paixões, muitos sonhos. Um povo assim merece gente que acredite e invista nele. E é isso que a Trend Micro faz. Presente em mais de 30 países, somos uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, referência em segurança cloud. Há mais de 22 anos, a Trend Micro investe no país e nos brasileiros, trazendo tecnologia, treinamento, empregos e soluções para o Brasil. Nós fazemos isso porque acreditamos em um Brasil conectado, livre e seguro para a troca de informações, de cultura e de experiências. Um Brasil que cresce diariamente com a transformação digital. E vamos continuar trabalhando e investindo no Brasil, porque, como todo povo brasileiro, temos muitos sonhos e muitas paixões. A maior delas, seguramente, é o Brasil. Trend Micro, protegendo seu mundo conectado. Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à TVD, a nossa programação semanal. Vocês que estão nos acompanhando aí praticamente toda semana, temos procurado trazer líderes de todo o Brasil, temas relevantes relacionados a esse cenário tão desafiador de segurança da informação, privacidade e proteção de dados. E hoje a gente volta com os líderes do Sul, olha que bacana. Eu sei que vocês aí que estão nos acompanhando, muitos estiveram conosco também, no Security Leaders Sul, e é uma região que a gente tem atuado muito, temos grandes líderes com muitas experiências interessantes para serem trocadas, então tenho certeza que vocês que estão conectados aí conosco vão ter aí um conteúdo muito rico, e eu gostaria de contar também com a colaboração de vocês. Perguntas, comentários, interajam conosco, nossa equipe está aí pronta para facilitar essa interação. Eu quero agradecer também, além de vocês, da nossa audiência, a todos os líderes que estão aqui conosco participando, que aceitaram o nosso convite, se dispuseram a estar aqui conosco. Quero agradecer também a Trend Micro, que é o nosso parceiro nesse painel, nesse debate, mas que tem sido um grande parceiro nosso em vários outros conteúdos. Tem sido muito bacana esse trabalho. A gente tem conseguido, aí, em parceria com a Trend, reunir líderes praticamente de todo o país. Estamos recebendo também de vocês sugestões sobre temas, então essa interação está sendo muito importante, porque o objetivo aqui é realmente construir um conteúdo e um network que atenda a todos vocês, não só os líderes que estão conosco aqui, mas vocês que nos assistem. Nosso trabalho aqui é fazer essa aproximação acontecer. E eu gostaria também de apresentar, então, os nossos participantes, os que estão aqui conosco, no nosso estúdio, digamos assim, virtual, né, aqui na TVD. Alexandro Pastore, especialista em SI da Grendene, está aqui conosco. Alexandre, bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui presente e agradeço o convite. Muito obrigada. Quero também apresentar a vocês o Cristiano Silveira. O Cristiano Silveira é gerente de TI, governança e SI do Sicredi. Oi, Cristiano, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e, enfim, estamos aqui em mais um evento aí do Security Leaders, né, para contribuir e poder passar um pouco da experiência aí que a gente tem na bagagem. Muito bom, Cristiano, obrigada. Presença feminina aqui, sempre ovacionada por mim, cada vez mais, né, as mulheres estão atuando na área de segurança, na área de TI e privacidade. Helenirce Furlaneto, analista de infraestrutura de web do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Helenirce? Bom dia, Graça, tudo bem? Muito feliz e agradecida pelo convite, e grande responsabilidade aí de representar a presença feminina. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Gustavo Krozuk, gerente de TI da SAC e PAG aqui conosco também. Tudo bem, Gustavo? Obrigada.
Tudo bem, Graça? Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite de vocês, da Trend aí. É sempre um prazer participar, né? Seja como espectador ou aqui estando na mesa hoje em um assunto tão relevante aí para nós. Então, obrigado de novo aí pelo convite. Nós que agradecemos. Marcos Donner, mais uma vez aqui também conosco, CISO do Agibank. Tudo bem, Marcos? Obrigada, Donner. Oi, Graça, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Privilégio estar participando de mais este evento aí com todos os convidados e a nossa plateia virtual. Obrigado. Obrigada, Donner. E o Rodrigo Furlan, analista de SI da Randon, que também está aqui conosco, participando aqui do nosso encontro, do nosso painel. Muito obrigada, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado a Security Leaders, a Trend também por ter nos convidado, por ter proporcionado esse momento aqui com vocês. Tá? Ótimo, muito obrigada. E agora eu gostaria de chamar mais uma presença feminina importantíssima aqui também, que é a Ariadne Sandabaraz, né? O seu nome é aquele sobrenome, Ariadne, que é a pegadinha para o jornalista, né? Nome Ariadne, e sobrenome, né? A Ariadne é a minha parceira aqui nesse painel, prazer. Eu gostaria, Ariadne, que você também desse aí as suas boas-vindas, seu muito obrigado aos nossos convidados, nosso estúdio e à nossa plateia, que está aí nos acompanhando pela internet. Obrigada, Graça. É um privilégio bem grande poder estar aqui compartilhando e trocando ideias com essas figuras aqui regionais que com certeza tem muito conhecimento, muita ideia para trocar com a gente. E em nome da Trend também agradeço a presença, né, de terem aceitado o nosso convite para essa oportunidade aqui de discussão. Perfeito. Vou te chamar de Área, né? Eu acho que é a forma mais conhecida, né? Obrigada, Área. Mais fácil e mais próxima também, né? Estamos próximas aqui nesse painel. Muito obrigada, mais uma vez, aí pela parceria de vocês. Pessoal, nós temos, sempre gosto de reforçar, nós temos a bio de todos os participantes disponível aí na nossa tela de transmissão, então vocês podem... aqui eu faço uma apresentação breve, mas aqueles que quiserem ter mais detalhes aí sobre a carreira e a biografia dos nossos participantes está disponível para vocês. Outra questão importante são as nossas enquetes. Nós estamos com 3 enquetes nesse programa, justamente para poder trazer também um pouco da realidade de vocês e, de certa forma, avaliar essa realidade com os nossos participantes. A primeira enquete é qual o percentual de dados aproximado de nuvem na sua empresa. Temos aí os percentuais para vocês nos darem esse feedback. Outra pergunta, se os erros de configuração interferem no cenário de vulnerabilidade na nuvem, que também é um dado importante aí para vocês avaliarem. E depois, um tema que é, digamos, central aí, pano de fundo do nosso debate, que são os ataques, vocês avaliarem ransomware, phishing, roubo de dados e vazamento, na verdade, de dados, qual deles tem sido mais preocupante aí no dia a dia de vocês, tá bom? Com esse feedback que vocês nos dão nessas enquetes também, vocês se aproximam mais do nosso debate, contribuem também para o melhor conteúdo, ok? Bem, nesse painel, a nossa ideia, até a gente fez uma brincadeira aí perguntando, né, vazamentos, roubos de dados, enfim, tudo que a gente tem vivenciado, até quando, né? Essa pergunta é ótima, porque a gente sabe que essa é uma realidade com a qual todos os líderes de segurança, de tecnologia lidam. Mas, mesmo sendo um cenário desafiador, todos estão avançando. Nesse momento, principalmente, que nós estamos vivendo aí um cenário sui generis, que eu acho que em nenhum exercício de futurologia poderíamos imaginar que estaríamos vivendo um cenário como esse, todos, de certa forma, desenvolveram mais resiliência, os processos de transformação digital avançaram bastante em várias áreas, as pessoas estão buscando novas formas de se relacionar, e também a segurança, com certeza, ganhou um novo patamar. Eu estou percebendo em cada painel, em cada conversa que eu faço, o quanto que realmente a maturidade da segurança está sendo exigida nesse cenário. Então, a gente vai falar um pouco sobre o cenário de ataques e vulnerabilidades, mas à luz também
dessa realidade, que muda um pouco e faz a gente caminhar um pouquinho mais no sentido de aumentar essa maturidade. Eu gostaria de convidar para o primeiro comentário de hoje o Marcos Donner, do Agibem, que a gente, Marcos, já tem conversado bastante aí em várias oportunidades sobre a experiência de vocês, principalmente em relação à nuvem. E a nuvem hoje, Marcos, é apontada como sendo um ambiente de extrema vulnerabilidade, embora, né, a gente saiba que há uma evolução, que existem soluções, que existem ferramentas, mas ainda é apontada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, na sua visão, de qual seria o aspecto mais crítico em relação a brechas de segurança no ambiente como um todo, né? Se estaria realmente na nuvem, na migração para a nuvem, se você acha que estaria mais em servidores legados, se seria falta de automação e integração entre as soluções, carência de profissionais, aonde que você, com a tua experiência, está percebendo que nesse cenário, aonde que está realmente sendo mais desafiador? Boa pergunta, Graça. Assim, eu vou dividir a minha resposta em dois aspectos, assim, em dois níveis de conteúdo de nuvem, até porque agora, em 2020, a gente começou a ser desafiado no aspecto de colaboração. Quando a gente está falando em relação a ativos de tecnologia, a serviços que a gente tem publicados em nuvem, e o Agibank é um grande exemplo desse cenário, porque hoje a gente tem 100% do nosso core bancário em nuvem e canais eletrônicos também. A gente tem um nível de preocupação muito grande. Esse nível de preocupação nos trouxe a evoluir para ferramentas, para monitoramentos, para novos níveis de rastreabilidade, pelos aspectos de elasticidade e a forma como se implementam muitos produtos e serviços em pouco tempo e com as facilidades que os provedores de nuvem nos dão. Então, a preocupação ela é em relação a essa agilidade na disponibilidade de produtos, seja de back-office ou sejam produtos da linha de frente para clientes financeiros, né, que são produtos e serviços extremamente críticos. Então, a gente tem uma preocupação nesse aspecto de infraestrutura de tecnologia para suportar banking em relação à arquitetura, e isso passa muito pela capacitação dos times e pela forma como estamos presentes no dia a dia de tribos e squads de desenvolvimento. Então, esse seria um primeiro cenário, o cenário de infraestrutura de serviços financeiros. E o segundo cenário é o cenário de colaboração, porque de 2020 a gente começou a ter um uso bastante diferenciado de nuvem. Os eventos do Security Leaders são um grande exemplo. No banco, assim como as empresas dos outros colegas que estão aqui, grande parte das pessoas, se não quase que a totalidade, estão dentro das suas casas, trabalhando. Então, se criou um novo cenário onde centenas ou milhares de pessoas estão dentro de casa usando ferramentas de colaboração das instituições, e precisamos abrir mão, lançar mão de novas soluções, novos processos para garantir esse trabalho remoto de uma forma segura. Antes eram poucas pessoas que tinham esse privilégio, digamos, né? Principalmente profissionais de tecnologia, de segurança. Agora não, agora a gente tem muitas pessoas, centenas ou milhares de pessoas dentro das suas casas, e essas ferramentas de colaboração, onde estão transitando dados da empresa constantemente, são uma preocupação diferente que começa em 2020. Acredito que isso não vai voltar para um cenário como era antes de 2020 completamente. Perfeito, Donner. Muito interessante você ter trazido, claro, né, o cenário que você colocou de agilidade, infraestrutura, capacitação dos times, já era um cenário que você vinha vivendo, a gente até em algumas outras oportunidades falou sobre isso, mas interessante você ter trazido esse aspecto da colaboração como sendo aí realmente um cenário bem 2020, como a gente está falando, né? Bem desse momento que a gente está vivendo e quanto isso está exigindo. Já registrei aqui, importante que os demais podem comentar. Eu gostaria de trazer o Cristiano,
E, Cristiano, um dos comentários do Donner, que eu já tinha separado aqui, e que nós estamos vivendo também, que é bem cenário 2020, é essa aceleração da transformação digital, né? Então, assim, acho que nenhuma empresa ficou imune a esse impacto, né? Muitos negócios tiveram que ser acelerados, alguns tiveram que ir mais rápido para a nuvem, ou, enfim, alguns aplicativos tiveram que ser disponibilizados, cada um com a sua realidade. E aí, aquele desafio que a gente sempre teve, né, que o Donner colocou, da agilidade, de você conseguir disponibilizar rápido, tem aí a segurança no meio, né? Então, eu trago para você a seguinte pergunta, né? Se você acha que está mais presente nesse processo de desenvolvimento de aplicações, se a segurança está mais presente, ou se, ao contrário, você acha que fica mais desafiador ainda, você está com a segurança no processo de desenvolvimento, com os squads, o quanto que você acha que está todo mundo conseguindo colocar a segurança lá no momento necessário, no momento preciso nesse processo, se essa agilidade, essa transformação rápida cria um desafio maior para a segurança ser realmente by design, estar ali no momento correto. O que você acha, Cristiano? E se você quiser comentar o aspecto que o Donner colocou também, do ambiente de colaboração, fique à vontade, tá? Exatamente, Graça. Eu acho que o Donner trouxe, interessante a questão da colaboração, porque, querendo ou não, isso está influenciando bastante. No caso do Sicredi, a gente tem um cenário onde, diferente, né, da Gibank, que tem 100% dos seus serviços em nuvem, o Sicredi está num processo, né, então, tanto do core bancário quanto de canais. Tá. E, obviamente, isso se torna um desafio adicional, né, tanto em relação à segurança quanto em relação à sustentação. Tá. A sustentação, né, então tem que sustentar o legado enquanto está ocorrendo essa migração para a nuvem. Isso. De forma, tem que ter a sustentação do que já está migrado. Uhum. No aspecto de segurança, o que a gente tem visto, né, no Sicredi, que o cenário mais positivo é justamente a questão da colaboração entre os times que sustentam cada ambiente. Como lá nós temos um cenário onde tem times que estão mais focados na migração e no ambiente de cloud, e temos um time que originalmente se formou sustentando e fazendo o legado crescer, e tem percebido que os momentos de mais intensidade, de mais assertividade, é a colaboração e a união entre os dois times. Então, hoje, por exemplo, um desafio que a gente tem constante é de trazer à tona para os times de desenvolvimento de infraestrutura cloud todas as práticas que são utilizadas no legado. E por que isso? A gente não é com a intenção de justificar uma solução de segurança melhor que a outra, né? Não é que a solução on-premise do legado é melhor que a solução que a cloud pública oferece. É que, na realidade, existe muito mais validação do ambiente legado já, né, e de soluções que são implementadas no ambiente legado, e que, naturalmente, se tenta levar para o ambiente de cloud no sentido de mostrar que já funcionou. Né? Sim. Em algum momento, ele já protegeu o ambiente e se mostrou efetivo. Então, hoje, o nosso desafio é esse. A gente, e ao mesmo tempo, é claro que tem o contraponto, né? Dessa questão da agilidade, da escalabilidade, né? Subir um serviço, tanto de infraestrutura quanto de segurança, na nuvem, é mais rápido, né? Implementar uma feature de segurança no ambiente de cloud é muito mais rápido, né? No entanto, a questão do conhecimento e da validação dessa feature é que às vezes fica um pouco aquém do que se imagina, né? Ou pelo menos não passa ainda, a impressão que a gente tem é que não passa ainda a confiança total, né? Sobre aquela solução. Então, essa
de times é o que realmente está tendo efetividade e está nos ajudando a superar esses desafios ali da segurança. Perfeito. Gustavo, eu vou trazer você para a nossa conversa, mas já temos aí 2 cenários bem interessantes, né? O Donner, a sua colocação, acentuou a questão da colaboração. E agora o Cristiano também concorda, né, com a questão da colaboração, mas acentuou também o aspecto dessa integração dos times por conta dessa agilidade realmente dos negócios, e nesse formato e nesse momento também isso tem sido muito exigido. Eu queria acrescentar mais um aspecto, que é justamente um pouco esse movimento de migração, né? Uma das questões que a gente tem ouvido muito aqui é que, de novo, no processo que a gente está vivendo mais acelerado, que muitas vezes os desafios de migração, que são grandes, eles se tornam maiores, né? E aí você tem uma série de aspectos que são relevantes, né? Desde técnicos, né, tecnológicos, até entender qual é a responsabilidade de cada personagem nesse processo de migração, porque passa a ter aí, né, um número maior de personagens né, dentro do cenário, até também capacitação pessoal, né, ter equipes, como o próprio Cristiano falou, temos uma equipe de cloud, quer dizer, ter uma equipe, uma capacitação. Então, eu queria que você comentasse na tua visão como é que está essa questão para vocês, se esse processo de migração hoje se acelerou ou não, e o quanto ele está sendo aí desafiador. Perfeito, Graça. Eu vejo que a gente vem de um modelo já de algumas décadas, de um modelo centralizado, né? Tanto de tecnologia, segurança, onde essa centralização ela acabava facilitando o controle, a gestão, a governança dos ambientes. E nos últimos anos a gente começou um movimento de descentralização, né? Principalmente em função de cloud, a gente acabou tendo que se adaptar, né? E se desafiar para expandir o nosso modelo de governança, o nosso modelo de processos, para esse cenário descentralizado, né, onde eu tenho ambientes rodando, equipes espalhadas, equipes virtuais em vários países, em várias regiões, ambientes tecnológicos rodando dentro de casa, fora de casa, em nuvens públicas, privadas, ou seja, a gente tem um mix agora interessante de ambientes. E, para nós, o desafio é como é que eu estendo a minha governança, os meus processos, os meus controles para esse ambiente descentralizado, né? Na FacPag, a gente vem, ao longo dos últimos anos, e aqui alguns colegas aqui também do setor financeiro, acredito que passam por isso, a gente vem, nos últimos anos, investindo fortemente em soluções para controle de perímetro externo, e uma coisa que a gente buscou, principalmente nos últimos 2 anos, é trabalhar muito a questão do usuário, a questão do perímetro interno, né? Vetores que podem trazer uma vulnerabilidade para a gente, relacionada a vazamento de informação, a indisponibilidade de serviços, prejudicar os nossos usuários. Agora, eu acho que nesse contexto de pandemia, a gente também teve a residência como uma extensão do escritório. Exato. Então, se a gente for pensar que hoje a gente tem funcionários, desde diretores, especialistas, áreas estratégicas da empresa, trabalhando de casa, né, em um ambiente que a gente não tem o controle, como tem dentro de um escritório, também eu acho que somou a esse desafio, né? Então, esses últimos 2 anos, a gente preparou essa questão do usuário, da proteção do usuário, né? E para nós, né, esse movimento todo que aconteceu em 2020 em função da pandemia impactou sim, mas não foi um impacto tão relativo, que a gente já vinha trabalhando, né, nessa questão. E aí passa por capacitação das pessoas, conscientização, levar a segurança para dentro das áreas, né? Tem um estigma muito grande que a área de segurança é a área que controla, a área que restringe, mas no momento que a gente muda o nosso posicionamento e coloca a segurança em prol do negócio e leva a segurança para dentro das equipes,
a gente começa a mudar essa mentalidade, mudar essa cultura. Então, hoje, o nosso time de segurança, ele trabalha também dentro das equipes de negócio, equipes de produtos, outras equipes de tecnologia, justamente para não ter aquele impacto final, né, da segurança ser um problema e não uma solução, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesses aspectos de segurança, de extensão dos nossos políticas, processos, controles para ambientes fora da empresa, né? E aqui, basicamente, ambientes de cloud e ambientes residenciais, né? Que agora é uma extensão do nosso escritório. Então, trabalhando com todo esse conjunto, a gente vem, eu acho que se posicionando muito bem em relação à segurança dentro da empresa e garantindo, né? Garantindo o sono aí, né? Ou tentando garantir o sono de todo mundo, né? É interessante que vocês, à medida que vocês vão, né, colaborando, aqui trazendo a visão de vocês vão acrescentando aspectos que eu vou destacando aqui como importantes, né? Voltando aqui, o Dônia falou sobre colaboração, que me chamou a atenção, né? Depois nós tivemos também do Cristiano um aspecto interessante, que foi essa integração dos times, né? Que eu acho que é muito importante também, e você trouxe a palavra governança para esse ambiente descentralizado, que cada vez mais realmente também a governança dentro desse ambiente tem sido importante. Nós já temos aí 3 comentários, né, bastante relevantes, e eu queria saber se nós já temos aí resultado da nossa primeira enquete, Leia, para a gente trazer aqui, e eu queria convidar... Eu já trago, a Ariane pode falar que eu já vou buscar esse resultado. Tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos ouvir. Eu queria, Área, que você comentasse um pouco esses 3 aspectos que já estão aqui, e principalmente, Ariane, o que eu acho fundamental quando eu trabalho nesse modelo com vocês de parceria, é que eu tenho aqui 3 empresas, né, 3 líderes trazendo suas realidades. Você vive o dia a dia de várias realidades, né? E você está aí, eu não, você está aí, acompanhando N empresas, né, financeiras, do setor financeiro, de governo, varejo, enfim. E acredito que essas questões que foram trazidas por eles também são vivenciadas aí por várias empresas com as quais você convive no seu trabalho, no seu dia a dia, nessa proximidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, da tua experiência, do que você tem escutado aí no trabalho que você faz no Sul, de como que está sendo também esse desafio nesse momento que a gente está vivendo, nessa mudança, que eu estou dizendo de quase de paradigma aí da segurança, questões que já eram de segurança, mas que estão mais afloradas nesse período, né? O que você pode trazer para compartilhar com a gente também? Acho que 2 aspectos são bem interessantes da gente destacar aqui, Graça, que é a diferença em que fase da jornada de migração estão, né? A gente tem uma diferença, inclusive, entre os próprios líderes que estão aqui hoje, né? Em cada uma das empresas, e cada um tem os seus desafios de acordo com o seu negócio, né? Mas uma coisa que eu escuto bastante, assim, que é meio unânime, quando a gente chega nessa altura do problema, digamos assim, é que a gente vê um grande gap entre a área de desenvolvimento e a área de segurança, né? Então, isso acaba sendo natural, porque um não está acostumado a olhar para as demandas do outro, né? Então, isso é algo, Área, que independente do porte da empresa, do perfil, você percebe que em quase todas elas existe esse desafio, é isso? Exatamente. Então, é natural que a equipe de segurança esteja acostumada mais com o ambiente on-premises, já tenham as suas políticas de governança e tudo mais, então vai acabar priorizando riscos, né, e vulnerabilidades, enquanto a gente tem uma equipe de desenvolvimento onde os squads priorizam cada vez mais o tempo de entrega, né. Então, na prática é isso, o distanciamento desses 2 mundos. E aí o que a gente vê para os próprios gestores e quando eles buscam soluções de pessoal mesmo dentro do time, ou até de soluções, é como integrar esses 2 mundos, como fazer eles conversarem, né, para que um entenda essa prioridade do outro. Então, nesse sentido, a gente vê que às vezes, soluções que são desenhadas especificamente para ajudar essas empresas a atingir os seus objetivos de segurança, que não causem atritos ou que não diminuam o ritmo de desenvolvimento desses times, acaba sendo o grande pulo do gato, né?
Então, pensar em soluções que, assim como o Gustavo falou, independente de qual infraestrutura a gente está falando, se é on-premises ou se é em cloud, soluções que tu possa trabalhar nesses dois mundos, que já sejam desenhadas para esse ambiente híbrido, né? Então, acho que cada vez mais soluções que tenham essa simplicidade, né, que tragam cada vez mais informações, visibilidade, e quem sabe até possam corrigir alguma coisa que seja necessário, né? Então, hoje a gente vê que talvez nem todas as empresas conheçam, mas a gente vê que tem soluções que podem estar atreladas dentro do mundo de desenvolvimento. Então, por exemplo, alguma solução que faça escaneamento de imagem dentro do próprio pipeline de desenvolvimento, né? Então, que descubra vulnerabilidades, malwares, dados sensíveis, qualquer coisa, antes que essa aplicação vá para o runtime. Então, acho que detectar problemas de segurança cada vez mais cedo e não impactar nesse tempo de entrega, eu vejo que é cada vez mais o que as empresas estão buscando. Leia, nós já temos o resultado? Temos, na verdade, da segunda. Se você quiser ir tocando, Graça, daqui a pouquinho eu trago o resultado certinho da primeira enquete que a gente questionou, né? O percentual de dados aproximados da nuvem. Eu sei, alguns estão comentando aqui que é difícil, né? Porque essa pergunta, na verdade, eu estou insistindo nela e nessa enquete, Ari, e até depois agora poder conversar um pouco mais, porque a gente vai entrar em alguns aspectos que também são muito importantes para esse cenário de defesa e de proteção, que é exatamente essa visibilidade do que efetivamente está na nuvem, né? Porque quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes a gente recebe respostas do tipo, não, só tem 10% na nuvem, só tem 30%, mas aí o quanto que realmente hoje também não é um desafio a visibilidade necessária das áreas, né, tanto de segurança quanto de TI, do que efetivamente está em cloud, porque os negócios, os usuários estão empoderados, né, e eles cada vez mais querem agilidade, querem levar seus negócios para a nuvem, e muitas vezes num ritmo, né, que cria um descompasso. Então, já a gente, com essa enquete aí, eu vou comentar um pouquinho mais com vocês esse aspecto. Eu vou continuar aqui, então, na nossa discussão, trazendo agora o Rodrigo. Rodrigo, uma questão que me salta muito aos olhos e que a área, de certa forma, comentou, é que, assim, são realidades diferentes, se tem casos em que 100% está na nuvem, mas eu diria, pela minha experiência, tá? E por tudo que eu tenho conversado, que olhando o Brasil, essa diversidade que nós temos nesse país, de empresas, de tamanhos de empresas, eu me arrisco a dizer que é a minoria hoje que está 100% na nuvem. Depois o pessoal da plateia vai falar, não, Graça, está errada, podem me questionar, mas é a minha percepção. Então, o que a gente tem mais é essa diversidade, legado convivendo com nuvem. E aí muda, né? Alguns um pouco mais, nuvem, menos legado. Então, eu queria justamente que você comentasse isso. Como é que é essa convivência, o quanto que ela é pacífica ou não, o quanto que ela é desafiadora, se o que vale para quando vai para a nuvem, vai com os mesmos conceitos, ou a gente está falando de um outro mundo, uma outra arquitetura, e o quanto que isso vai gerando vulnerabilidade nesse processo. Queria que você falasse um pouco sobre essa gestão do legado e dessa relação com o que está na nuvem, se quase tem que ser dois mundos aí sendo administrados. Certo. A gente, na Randon, há 10 anos atrás, a gente teve uma migração grande de RP, e houve-se um estudo já não é um assunto novo para nós, né? Então a gente já houve um estudo de tirar o que a gente tinha de legado de dentro de casa. Então, 10 anos atrás, a gente começou a migrar para uma nuvem privada, então a gente já é um modelo híbrido há 10 anos, né? Com on-premise e privado, né? E agora há um estudo bem forte, a gente destacou uma equipe para trabalhar com arquitetura, né, de infraestrutura, e a gente está tentando levar todo o legado, ou pelo menos o que ficou dentro do on-premise para a nuvem, né, e depois a gente vai fazer um estudo do core, que está nessa nuvem privada, o que a gente vai fazer, se continua na nuvem privada ou se vai para
como que nem tu falou, 100% nuvem, mas é um desafio muito grande, a gente está indo em partes, a gente não está sendo ansioso, né, a gente não está querendo virar tudo de uma vez só, o legado, a gente sabe que tem muita coisa que a gente vai ter que manter dentro de casa, tem coisas que a gente está estudando alternativas de como levar para a nuvem, a gente sabe que tem sistemas que não vão rodar em nuvem, tem sistemas que infelizmente não vão rodar em nuvem, então a gente tem todo esse cuidado para que a gente garanta a disponibilidade para os nossos clientes, né, que são nossos usuários. O que está nascendo novo, a gente já tem uma meta, então tem sempre uma pergunta, né, então, é um sistema novo, dá para nascer em nuvem, então a gente já faz essa pergunta já no certidão de nascimento de alguma solução, então hoje dificilmente a gente foge dessa pergunta, então a primeira alternativa sempre é nascer em nuvem. Como o pessoal comentou antes, a gente tem pensado com carinho na nuvem os controles, né? Então, óbvio que tu muda o ambiente, a gente tem que pensar nos mesmos controles que a gente tem interno, a gente tem que ter na nuvem. Então, tá sendo um desafio. Para nós que é indústria, é um desafio bem interessante, né? A questão da colaboração ali que o pessoal comentou, para nós também é engraçado, porque a indústria, o ano passado, meados de, vamos dizer assim, um ano atrás, outubro do ano passado, comemorávamos 30 pessoas em home office, né? Para a indústria isso era meu Deus, né? Cravamos a bandeira no Everest, né? E março já contamos com quase 1.500 pessoas, então a gente conseguiu superar bem isso aí, mas também gera os riscos, né? A gente trabalhou bastante nesse período da questão de conscientização. Então, os usuários, eles questionam bastante, é bem interessante ver eles procurando a área de segurança. Para nós tem sido um ganho, assim, inexplicável, porque antes a segurança era o travador, agora a segurança é nosso parceiro, né? Então, para nós que mudança! É uma mudança muito legal isso. A questão de phishing, né, que é bem interessante nesse momento, né? A gente fez vários simulados, agora o pessoal desconfia até dos e-mails reais. Para nós é um ganho significativo, né? O pessoal às vezes está recebendo e-mail de notificação de sistema e eles estão dizendo, prefiro não clicar, né? Prefiro não responder a auditoria interna que vem via sistema. Muito bom, Rodrigo. A questão de transformação digital, só para concluir bem rapidinho, né? A gente também na Randon, a gente criou uma área exclusiva para transformação digital. Então nós estamos com esse... A gente destacou algumas pessoas da TI, inclusive o gestor que fundou a área de segurança da informação, ou que foi o incentivador de ter a área de segurança da informação, ele é o gestor dessa área. Então, para nós tem sido bem interessante, porque ele tem evoluído na transformação digital, RPA, questão de Big Data, Power BI, enfim, N soluções para agilizar o negócio, né? Mas ele tem o viés de segurança. Inclusive, a gente está agora com uma oportunidade aberta para trabalhar diretamente com segurança em transformação digital, então isso para nós é muito interessante, né, e a gente não contava com desenvolvimento interno, então agora a gente está começando a contratar programadores, começando a trabalhar métodos ágeis, então para nós tem sido um desafio bem legal, e que nem a área disse ali, a gente vai ter que acoplar a segurança no desenvolvimento, a gente não pode descolar isso aí e a gente perder essa oportunidade de estar acompanhando junto. A gente trabalha muito a questão da empatia, então a gente tem evitado ser o tranca-rua, né, o negador de evolução, né, a gente tem sido o agente que colabora para a construção de uma solução segura, mas que seja sustentável, né. Perfeito, muito interessante esse momento, né, embora você, como falou, né, já há 10 anos tivesse feito esse movimento, o que você está trazendo para a gente é que esse cenário realmente, de novo, está fazendo aí com que vocês, né, de certa forma, se reinventem, e principalmente esse aspecto que você trouxe, que eu achei muito interessante, que é a questão de você criar aí um time, um núcleo, né, de transformação digital, quase que um lab aí, que é muito importante, onde a segurança está aí junto, né, fazendo e participando. Eu tenho aqui o registro, Gustavo, você pediu a palavra? Você gostaria de fazer um comentário, por favor? Né, Graça, é só um complemento, acho que é legal claro. O tema. Quando a gente fala de cloud, nuvem, né, tem uma discussão aí no prisma de segurança que eu acho que é importante, que na primeira vista, quando fala de nuvem, a gente já pensa, né, num grande player, já pensa numa migração de um sistema corporativo, da adoção corporativa daquela nuvem, né, numa Microsoft, Amazon, Google, etc. Mas trazendo para essa ótica de segurança, eu acho que a discussão é
o que é nuvem, né? Até onde, qual é a abrangência de nuvem do ponto de vista de segurança, por exemplo. Serviços hoje de entretenimento, serviços de streaming, serviços de mensageria que os nossos usuários utilizam, né, no seu dia a dia, todos esses serviços, basicamente todos, são em nuvem, né? Então, como é que a gente garante que uma informação não vai ser enviada, por exemplo, pelo Gmail, que é um serviço de nuvem, né? Ou um arquivo não vai ser anexado numa mensagem do WhatsApp, que é um serviço de nuvem, né? Então, quando a gente fala em cloud, eu acho importante não se limitar às clouds corporativas, vamos dizer assim, né? A Amazon, Google, Microsoft, mas também ficar atento e ter processos que deem cobertura também nesses microserviços de cloud. OneDrive, repositórios online, né? Que todo mundo tem acesso, né? Seja com uma conta corporativa ou uma conta pessoal. Então, eu acho que muito bem pontuado, o tema nuvem, eu acho que ele vai bem mais longe aí, né? Do extrapola, que somente os serviços corporativos, né? Perfeito, muito bem pontuado. E aí você foi preciso, me deu o gancho para voltar na questão exatamente da visibilidade. Porque, de novo, o que você falou é perfeito. Quando a gente fala de nuvem, às vezes a gente olha para esse lado, a nuvem corporativa, mas você tem que ter uma visibilidade que hoje é muita coisa em nuvem, né? Então, você, quando fala em nuvem, é muito mais amplo, né, do que só, ou não diria só, mas do que aquilo que você vê claramente, né? Porque, no fundo, quase tudo, como eu digo, está indo, se não foi, vai para as nuvens. Então, é muito importante esse aspecto que você colocou. Eu queria trazer, Alexandre, você para nossa conversa, reforçando um pouquinho esse tópico de visibilidade, mas antes recebi informação aqui, Leia, que a gente agora já tem aí, o pessoal demorou um pouquinho para chegar numa conclusão, em relação a quanto do seu ambiente está em nuvem, né? Essa é uma pergunta, parece simples, mas na verdade ela é bem complexa de ser respondida, né? Então a gente demorou um pouquinho para fazer aí a avaliação. O que nós temos aí, Leia, de resultado? A maioria, tá 8,80, né? A maioria tem até 10% só do seu ambiente em nuvem, né? Mas 26% respondeu que tem 70% em nuvem. Então, assim, estão os dois extremos, né? Mas a maioria ainda está chegando na nuvem ainda. A maioria ainda não está. A maioria não está. Alexandre, eu queria que você comentasse exatamente isso, né? A pergunta é difícil. A gente falou aqui sobre vários aspectos, Gustavo pontuou o quanto que esse cenário, né, é amplo, quase 360, e a visibilidade, o quanto que você acha que hoje é um desafio você ter visão sobre tudo isso, e o quanto que isso é importante para a segurança? Pois com essa época que a gente está vivendo hoje em dia, né, a questão da pandemia, isso aí exacerbou muito mais essa questão, né, e eu até queria fazer uma metáfora a um filme. Para quem é mais antigo vai lembrar, tinha um filme que era Aperte Cintos, o piloto sumiu, né? Eu diria que Aperte Cintos, o perímetro sumiu. A gente está sendo exercitado constantemente, né? Para lidar com vários desapegos para a área de segurança nesse momento, né? É constante isso. Foi de uma hora para outra, de forma muito rápida, né? Mudou muito o cenário para nós também. Nós praticamente não tínhamos home office, de uma hora para outra a gente teve que girar o botão e fazer funcionar com agilidade, com rapidez e tendo os cuidados com a parte de segurança também, né? Toda essa transformação digital que vem ocorrendo. Mas eu diria assim que no passado a gente sempre se trabalhando na tríade em segurança, né? Prevenção, detecção e resposta, né? Só que eu diria que no passado a gente trabalhava muito mais forte a prevenção. Eu acho que o foco muda um pouco hoje em dia para a parte de detecção e resposta. Eu acho que ali está o pulo do gato, né? E aí tu falaste da questão de visibilidade, né? O quanto é difícil a gente conseguir detectar possíveis ataques, por exemplo, né? Daí, lembrando que quando a gente fala em ataque, o ataque ele pode estar atacando a integridade, a disponibilidade ou a confidencialidade. Quando o ataque ataca
quando o ataque é a respeito da integridade ou disponibilidade, provavelmente a detecção é mais rápida. Mas quando a gente fala em detectar ataques à confidencialidade, vazamentos de dados e tudo mais, é muito mais desafiador, né? E o tempo de detecção normalmente é muito mais longo do que a detecção dos outros dois itens, né? Dos outros dois atributos, digamos assim. Perfeito. Então realmente o desafio para mim hoje é muito mais então no foco na detecção, né, e na resposta, do que propriamente dito a prevenção, que ela já foi mais forte, a gente não esquece dela, obviamente, mas ela talvez não esteja mais sendo tão efetiva no mundo de hoje. Muito bom, eu assinalei aqui, eu acho que essa sua colocação precisa ir, acho que vale a pena voltar um pouquinho aí para os demais, para comentarem também. Esse é um tópico, né, detecção e resposta a incidente, que está aqui conosco. Antes da gente começar, né, um ping-pong, trazer algumas questões como essa que você colocou, queria passar para a Helenirce fazer um comentário de um último aspecto que a gente separou desse cenário desafiador, Helenirce, que é uma realidade hoje muito presente também, eu acredito que na área de governo principalmente, né? Nós temos uma quantidade cada vez maior. Para fazer frente a todo esse cenário que foi colocado aqui, que envolve colaboração, visibilidade, governança, detecção, resposta incidente, enfim, a gente tem também um cenário tão complexo, talvez, de soluções, né? Cada vez mais. Então, um ponto que eu ouço muito também dos líderes é cada vez mais o desafio de integrar, de orquestrar e integrar esse ambiente, que não está nada fácil também. E me parece que no governo também isso é muito desafiador. Eu queria que você contribuísse com a gente, com a tua experiência, a tua visão, quanto que você acha que esse ponto também é relevante, é um ponto de atenção importante para o nosso debate. Sim, Graça. No setor público, a gente tem algumas peculiaridades e diferenças assim, que acabam nos trazendo uma diversidade muito grande de tecnologias e ferramentas. A gente passou lá atrás, né, por etapas assim, vamos desenvolver em Java, vamos somente em PHP. Então, tinha essas frentes, assim, essas defesas. Chegou um momento que a gente teve que assimilar, não, a gente vamos desenvolver os serviços, né, utilizando as tecnologias adequadas para oferecer e prestar o serviço da melhor forma. Outra questão das contratações e licitações, né, que a gente não tem também muito poder, às vezes, de decisão sobre qual ferramenta. Então, acaba que o ambiente ele se transforma num quebra-cabeça, assim. E a capacidade, a necessidade de conhecimento e para administrar e integrar tudo isso se torna bem complexa. Então, o que a gente tem trabalhado muito, assim, é na comunicação, né? Mas nem sempre a ferramenta e o ambiente vai proporcionar essa integração. Então, nesse momento é que entra a camada 8, né, como a gente fala. Então, a gente tem que fazer essa integração das pessoas, das equipes. Acabou-se o tempo em que a gente tinha uma época bem forte, assim, sistemas e infraestrutura, uma diferença muito grande. Até se brincava, né? Tinha uma faixa de gás ali que separava desenvolvimento de infraestrutura. Isso não é mais possível, né? Porque esse entendimento, essa maturidade de ver que estamos em linhas diferentes de defesa, né? É como numa casa, tem a porta de frente, a porta de fundo dela, e todas as entradas são importantes, né? Todos os pontos são importantes. Então, nós estamos nessa etapa de crescimento e integração entre as equipes, os times, e está sendo um trabalho muito interessante, assim. E sobre a questão de segurança, assim, que eu acho que o Rodrigo falou, do tranca-rua, eu acho que tem essa visão, assim, eu acho que o usuário um pouco se assusta com o pessoal da segurança,
e os próprios colegas da TI também, assim, dos times, o pessoal da segurança chegou, mais ou menos, tipo, já deu BO, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa evolução de estar juntos, né? Então, se trabalhou muito na detecção e resposta e resolução do problema depois que ele aconteceu. Hoje a gente já está conseguindo voltar um pouco para dentro, né? Trabalhar na prevenção. Antes, os times, né, tinha uma época que cada um desenvolvia o seu produto e só pensava na segurança lá depois que aconteceu o incidente. Exato. Aí passamos para o momento de a segurança na hora de botar em produção, porque já tinha a memória, né? A tal incidente aconteceu daquela vez, né? Então, na hora de botar em produção, lembrava. E agora nós já estamos na fase assim, precisamos entender, conhecer e envolver a segurança na hora do projeto, né? Então, eu vejo isso como um crescimento muito, muito grande, assim, de nível de maturidade como um todo. Perfeito. Detecção e resposta, Helenice, na verdade, eu acho que também o desafio da integração, é óbvio que a sua realidade, né, o governo, e eu converso bastante com o pessoal de governo, mas não é próprio só da área de governo, não. Com certeza o desafio de integrar esse ambiente complexo aí de tantas soluções, né, dentro da área de segurança, também com certeza faz parte aí da realidade dos demais, não tenha dúvida. Sim. Eu queria... você quer complementar, Helenice? E tem outro aspecto também que seguindo nessa evolução, que a gente tem trabalhado muito com o usuário também. Essa mudança toda de contexto que nós vivemos nesse ano, então trouxe um momento muito propício e necessário, né, que era um trabalho que se tinha necessidade e ânsia de fazer, mas acabou propício, que foi trabalhar muito a conscientização do usuário. Então, por exemplo, a gente tem ferramentas, tecnologia para detecção de phishing, para ferramentas de perímetro, né, como o colega falou. A gente tem ferramentas que favorecem a defesa. Só que chega um momento que lá na ponta a gente precisa também ter o discernimento e o conhecimento do usuário, porque também é um ponto de falha, né? Sim, então a gente tem trabalhado muito na conscientização e eu vejo como um trabalho muito engrandecedor. Importante, né? Assim. Perfeito. Bem, pessoal, nós temos já aqui, com a contribuição de todos vocês, praticamente os grandes aspectos que nós gostaríamos, né, de trazer aqui para o nosso debate. Nós vamos entrar numa segunda fase agora, onde a gente vai interagir um pouco mais em cima de alguns assuntos com vocês, trazer também perguntas da plateia e resultados da nossa enquete. Leia, a segunda enquete, que a gente o pessoal até respondeu mais a segunda do que a primeira, né? Mais rápido, mais fácil. Mais rapidamente. E vocês vão saber pelo resultado por que a segunda enquete ficou fácil de responder. Vamos lá, Leia. A gente perguntou para a plateia, né? Os erros de configuração interferem no cenário de vulnerabilidade na nuvem? E a gente deu 3 opções, né? Muito, pouco ou nada, né? E 100% acredita que sim, interfere muito, né, no cenário de vulnerabilidade na nuvem. Área, o pessoal tinha 3 enquetes, a mais fácil de responder foi essa, Área. Foi. O que você acha? O pessoal falou, essa aqui está fácil. Erro de configuração, se interfere? Não, muito, 100%. E eu depois queria ouvir o comentário também, se surpreendeu essa resposta algum de vocês. O que você achou, Área? Ficou surpresa com essa resposta? Não, confesso que não, porque é o que a gente acaba escutando, assim, também, acho meio generalizado, né? A configuração incorreta de forma acidental, né, de aplicativos na nuvem ou no dimensionamento de ambientes é ainda a causa mais comum de exposição de dados, né? Então, a gente não está nem falando de ataques de vírus, propriamente dito, né?
mas sim de brechas de segurança que acaba deixando expostos dados que às vezes são sensíveis, né? E isso custa muito tempo e muito dinheiro para as empresas, né? Então, cada vez mais a implantação e dimensionamento desses ambientes precisa ter um olhar especial e daqui a pouco até ferramentas que possam ser incorporadas ali, que nem eu falei, desenhadas já dentro desse mundo, que facilitem, né, para a gente conseguir ter visibilidade dessas brechas. Perfeito. Cristiano, você pediu a palavra. Ficou surpreso com esse resultado? Como foi fácil responder essa pergunta? A primeira, quanto tinha na nuvem, essa daí demorou demais. O pessoal acho que foi fazer conta, né, Cristiano? Deixa eu ver aqui de verdade, realmente, quanto que do meu ambiente está em nuvem. Lembrando que essas perguntas são feitas para uma plateia de segurança, tá? Porque quase 90% da nossa plateia é time de segurança. O que você acha, Cristiano? Não, como a Ari disse, né, seria surpresa se fosse diferente. Mas o ponto que eu queria trazer, que eu achei interessante também no comentário da Ari, sobre a preparação, né, e uma das coisas que a gente tem percebido que contribui muito para o amadurecimento da segurança nas aplicações, tanto no desenvolvimento quanto nas correções, desenvolvimento de novas ou nas correções das antigas, é um trabalho de avaliação, de assessment do ambiente. O tão conhecido, né, pentest, né, que a gente tem a possibilidade de executar num ambiente seguro, né, e provocar os times, tanto de desenvolvimento quanto os times de execução, a adequarem, né, os ambientes, tanto do que já está em produção, então tu ajusta o que é necessário para poder garantir essa proteção, as vulnerabilidades, as brechas, e, ao mesmo tempo, já contribui para uma mentalidade diferente na hora do desenvolvimento. Porque quando a gente fez isso, né, a gente já está no segundo ano de análise, de teste de penetração. A gente muda muito o comportamento. A gente percebeu que a maioria dos desenvolvedores, dos times de desenvolvimento, nos procuram com base no que foi apontado como vulnerabilidade, não vamos deixar para corrigir depois. Vamos já agora, já vamos ver se tem como fazer um teste, tem como fazer um assessment do que está sendo desenvolvido aqui, para a gente poder evitar que seja desenvolvido de forma incorreta, uma configuração indevida, como a gente estava falando. Perfeito. E, consequentemente, a maturidade do desenvolvimento vai aumentando. Muito boa, excelente contribuição, pessoal da plateia e todos aí os demais também, com certeza, esses insights são fundamentais aqui no nosso bate-papo. O Gustavo já havia comentado que precisaria sair, nós estamos chegando aí próximo do horário que você precisa ir para uma reunião, não é isso, Gustavo? Você gostaria de fazer um comentário, então, final aí, antes de você... Vai sair numa hora boa, agora a gente começa a fazer aí um corpo a corpo, mas eu entendo. Na verdade, eu estava esperando o resultado da enquete aqui, agora eu estou satisfeito. Sim. Na verdade, desculpa, gente, eu tinha um compromisso mesmo às 11 horas aqui que eu preciso participar, mas de novo agradeço aí o convite e parabenizo aí pela qualidade também das respostas, dos debates. É sempre interessante aí trocar essas ideias e fico à disposição para as próximas, tá bom? Obrigado, gente. Tá ótimo, Gustavo, obrigado. Pessoal, eu vou começar a trazer também algumas perguntas da plateia e eu acho que vão, de certa forma, também nos aproximando aí das questões principais e que todos esses líderes também que estão nos assistindo gostariam de ouvir de vocês. Eu tenho aqui a contribuição do Alexandre Furquim de Camargo, TEPROM, né? E o Alexandre, ele direciona aqui uma pergunta, Donner, que é a seguinte: sabemos que quando chegamos no BIOD, muitos controles acabam fugindo ao controle. Não sabemos se os patches do sistema do equipamento pessoal do funcionário está atualizado, se o antivírus está com os módulos todos ativos, enfim... o quanto que você acha que instrução é fundamental e como que vocês encararam esse desafio? De uma forma bem simples, a instrução é fundamental. Várias pessoas
aqui no painel já comentaram sobre aspectos de conscientização, de educação, de aproximação dos times. Eu comecei falando a respeito dos dois cenários de nuvem que criam preocupações distintas, mas que tem muita sinergia entre elas, né? O cenário de infraestrutura em nuvem e o cenário de colaboração. E BIOD, já que a pergunta é sobre este tema, é algo que a gente perde o controle completamente se não estabelecermos regras bastante rígidas. Só que nem sempre é simples estabelecermos regras rígidas em relação ao uso de dispositivos particulares das pessoas. Então, as respostas assim são bem complexas. Eu já participei de diferentes iniciativas para segurança em dispositivos móveis. Hoje em dia, com a questão do home office, o que é mandatório? Vou me citar, por exemplo, quem está com dispositivo privado acessando ativos do banco, obrigatoriamente tem que permitir a instalação das ferramentas de segurança no seu ativo particular. Exato. Óbvio que para isso, sendo bem prático, assim, para isso existem aspectos de aspectos legais, aspectos de legislação trabalhista que tem que ser observados, aspectos de privacidade, como é que eu vou ter determinado tipo de ação dentro de um ativo que não é de propriedade da minha instituição, mas nada que não possa ser legalmente contratado e acordado. Mas para nós foi bem simples. O BIOD, agora em tempos de home office, que virou uma realidade, né? Nenhuma empresa dá celular, dá smartphone para todos os seus colaboradores, nenhuma no mundo que eu conheço. Quer dizer, a Apple deve dar, né? Enfim, mas essa sendo bem simplista, quem utiliza e existe essa justificativa, né? Aquele conceito de need to know, que vem desde antes que a ISO 27000 era ISO 27000. Quem utiliza dispositivos privados, que não são de propriedade do banco, precisa permitir, inclusive com aceites em termos legais, que as ferramentas de segurança, que não são invasivas, elas atuam somente nas soluções de colaboração do banco que estão instaladas no dispositivo móvel, mas então tem que ter toda essa celebração legal para que possa se usar dispositivo privado. Perfeito, Alexandre, aqui agradecendo, estou aqui no chat com a galera aqui, ele agradecendo aí, muito boa a resposta. Eu tenho uma pergunta também do Henrique Correia, que é muito interessante porque ela traz um tema que já tinha sido comentado aqui, que é essa questão da prevenção, detecção e resposta, né? Quando você tem aí que olhar todas essas áreas e talvez até priorizar algumas, falar um pouquinho mais sobre essa questão da detecção e da resposta. Vamos lá, a pergunta do Henrique Correia. Em um cenário complexo de incidentes de segurança que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, como descomplicar uma resposta a incidente? O que é mais relevante? Equipe unida, falando a mesma língua, ou tecnologia, ou investir mais em tecnologias e ferramentas de segurança, considerando que pessoas são sempre muito mais difíceis de lidar? Essa pergunta é muito interessante e eu gostaria, ele não direcionou para nenhum de vocês. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre esse cenário de detecção e resposta e o quanto você tem que priorizar essa questão também dos investimentos? Alexandre, Rodrigo, tem vários especialistas aqui. A Helenice pediu, acho que a Helenice e o Alexandre. Ótimo. A palavra, Helenice. Essa parte de gestão de incidentes, né, é muito interessante. Lá no nosso caso, a gente tinha, os incidentes aconteciam e cada time tinha a sua forma de resolver. Então, agora nós estamos, eu até me antecipei em responder, mas não tenho muita experiência na área. Nós estamos justamente implantando a gestão de incidente. Então, fase de aprendizado, assim. Então, o que a gente pensou, né? Cada especialista na sua área,
a gente não montou uma equipe exclusiva para gerenciar incidente, mas cada especialista na sua área compõe um time, né? E fica de sobreaviso. Então, quando o incidente acontece, a parte da segurança vai fazer a análise, a classificação e encaminhar para a solução, enquanto essa parte de relatório vai sendo feito, o analista vai tratando, né? Acredito e espero que dê certo, assim, um bom tempo de resposta e uma forma precisa de resolver. Esse é um grande desafio, né, Alexandre? Você pediu a palavra também, é um grande desafio, né? E essa pergunta, ela é a pergunta que a resposta é bem difícil, né? Porque tem que, no fundo, investir em todas as áreas, né? Pessoas e tecnologia. Fica difícil decidir, mas é um grande desafio, né? Não tem uma bala de prata. Mas o que acontece é que, normalmente, antes de algum ataque, geralmente acontecem alguns sinais. Então, geralmente precede sinais. Então, se a gente ficar atento aos sinais, com todas as ferramentas que se tem, correlacionar eventos e logs, e conseguir filtrar aquilo que realmente é mais importante e não seja falso positivo ou coisa do gênero, você talvez vai ter algum sucesso aí em se precaver antes que realmente o pior possa acontecer, né? Então, a gente precisa estar bastante preparado para o inesperado. Né? Perfeito. Então, normalmente sinais, como qualquer motor, quando ele vai falhar, em alguns sinais ele vai dar antes de falhar. E a segurança, eu diria que não foge muito disso também. Alguns sinais a gente vai perceber. Alguns mais fáceis de perceber, outros nem tanto. Com certeza. Mas até porque cada vez mais os ataques são sofisticados e vocês que vivem isso sabem muito melhor do que eu o quanto está sendo cada vez mais difícil. Só para complementar, Alessandro, que outra pergunta que chegou aqui também fala um pouco, não seja esse dilema de você investir mais no humano ou na tecnologia, mas seria de você considerar investir mais na detecção e na resposta do que na própria prevenção. O que você acha disso também? Você acha que é difícil estabelecer também esse critério? É difícil dizer mais ou menos, né, na prevenção ou na detecção e resposta, mas o que eu vejo que é crescente o investimento em detecção e resposta por conta justamente do cenário que a gente tem muito de ataques cada vez mais avançados, que só a prevenção realmente não vai ser efetiva. Então, a gente tem que se preparar a gente precisa se prevenir, mas tem que estar preparado para responder também. Perfeito. Ari, eu queria que você comentasse um pouco nesse momento também, porque a plateia está enviando as perguntas, resposta a incidentes também é um tema importante aqui do nosso cenário de ataques, e eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo esse dilema aí no mercado, com os clientes com os quais você lida, o quanto que essas decisões também são importantes, né? Investir na tecnologia, no humano, na detecção, na prevenção, na resposta. O que você tem percebido aí do mercado que você pode compartilhar, os caminhos aí que você vê? Eu acho que tem dois aspectos que são legais a gente comentar. Conforme o Alexandre mesmo falou, e outros já comentaram aqui também, acho que muitas empresas tem pesquisas que mostram isso, né? Que as empresas ou já foram atacadas ou serão atacadas, né? Então, eu acho que... Aquela frase clássica, né, Ari? Atacado, todos nós estamos e seremos. Ou seremos, né? Exato. Então, eu acho que aprender sobre esses ataques, né, e melhorar cada vez mais é o que realmente os clientes estão buscando. E aí, eu acho que entra a parte de detecção e resposta, né? Então, é imprescindível a prevenção, sim, né? Mas muitas vezes a gente sabe que alguma coisa vai passar, e aí os recursos de detecção, resposta e de investigação é o que vão ajudar as equipes a conseguirem responder mais facilmente a esses incidentes, né? Então, entender o que foi afetado, como foi afetado, de onde saiu, o que foi feito, né? Onde isso se espalhou dentro da organização. Eu acho que isso já é uma realidade para muitas empresas aqui da região, e algumas eu vejo já num passo um pouco mais adiante, o problema do futuro, digamos assim, né, para quem ainda não implantou soluções de EDR, que é a falta de visibilidade para além do endpoint, né? Então, a gente sabe que as soluções de EDR, elas coletam os dados dos eventos daqueles endpoints,
mas tem uma dificuldade muito grande de correlacionar esses dados com outros componentes da infraestrutura. Então, principalmente quando são componentes que não são gerenciados ou até mesmo estão em nuvem, alguma coisa nesse sentido. E eu vejo que isso está sendo muito discutido também. Então, é o conceito do XDR, né? Então, que é essa parte que coleta dados além do endpoint, em outras camadas, e faz essas informações se complementarem. Perfeito. Rodrigo, você pediu a palavra? Sim, eu só queria comentar quando eu posso aproveitar e trazer, olha que interessante, a pergunta que foi feita sobre os investimentos entre tecnologia e pessoas, o Henrique Correia voltou aqui para falar assim, ok, a resposta foi boa, mas se fosse para destinar os investimentos entre tecnologia e pessoas, qual o percentual para cada um vocês destinariam? Só para não deixar de trazer aqui o questionamento do nosso, está insistindo aqui, querendo saber de vocês. Está complicando a nossa vida, isso sim, né? Pois é, mas enfim, Rodrigo, só para os outros pensarem um pouquinho, se podem contribuir. Mas vamos lá, no seu comentário. Então, quando fala em pessoas e tecnologia, né, a gente tem que ter bastante consciência que só botar tecnologia não vai salvar o mundo, né? Então, a gente tem que ter alguma pessoa operando, tem que ter a pessoa na frente, configurando, vendo as melhores práticas, que nem o Alexandre falou, a questão de correlacionamento de eventos, né? Eu posso encher de tecnologia e não vou ter braço para olhar todos os alertas. E aí, o que adiantou, né? Eu encher de tecnologia e não ter pessoas para olhar, né? Então, eu não consigo dizer um percentual, mas acho que tem que ter um bom senso, acho que tem que ter uma carga suficiente. A gente vê muitas empresas lotando as prateleiras de soluções e não tendo pessoas para operar. Então, é legal dizer, eu tenho um antivírus, eu tenho um EDR, eu tenho um Firewall, e tá lá, tipo, não tá nem nas melhores práticas configuradas, né? Tá simplesmente ativo, né? Então, eu acho que tem que ter esse lado do bom senso, né? Perfeito. O que você acha, Ária? Você pode contribuir aí? Você acha que esse dilema é muito difícil? Quanto você acha aí que é importante encontrar esse ponto de equilíbrio? Eu acho que é essencial, né, Graça? Porque é bem isso que o Furlan falou. As empresas hoje, elas contratam ao longo do tempo aí diversas soluções, né, para montar a sua arquitetura de segurança como um todo. Muitas vezes isso acaba gerando um nível de alerta, né, que é excessivo, e a verdade é que os recursos humanos, eles são limitados, né, então eu vejo uma procura muito grande, assim, dos clientes cada vez mais por soluções que busquem simplificar e, de alguma forma, automatizar alguns processos. Então, vamos deixar o tempo do analista, do cara que precisa de uma visão mais analítica ali, né, para coisas que são realmente importantes. O resto eu tiro da frente com soluções que possam resolver isso para mim, né? Então, eu vejo que as empresas hoje, elas buscam bastante por isso, porque para resolver o básico ali, às vezes um recurso humano acaba sendo muito caro, né? Perfeito. Mais uma pergunta aqui direcionada, essa é da Érica Godoy para Helenirce. A Érica está acompanhando, provavelmente ela não identificou aqui a empresa, mas deve ser do setor público também, e ela queria a sua opinião se você enxerga um cenário mais colaborativo e maduro nesse momento no quesito segurança para o setor público. A pergunta é um pouquinho extensa, mas ela acha hoje que esse ambiente colaborativo e um pouco mais maduro da segurança no setor público tem sido, na visão dela, um desafio muito grande. E se esse momento que nós todos estamos vivendo, se você acha que está sensibilizando mais, fazendo com que as pessoas se preocupem mais com a segurança e tenham uma atitude mais colaborativa nesse sentido, Helenirce. Sim, Graça, eu concordo com a Érica, que é muito desafiador, porém eu não vejo outro caminho, que não esse, integração, unificar a visão do problema, né? Como eu falei antes, a gente tem, no setor público, tem essa diversidade de ferramentas e contratações, né? Então, às vezes o time de monitoria está enxergando uma coisa, a infraestrutura está enxergando outro aspecto do problema, e pode não ter essa integração
e a solução do problema pode levar dias. Isso também não é mais possível, né? Então, a gente tem que encontrar uma forma, um painel único de visualização, ou seja, através da integração e conversa, comunicação dos colaboradores. Essa integração ela é fundamental, porque enquanto a gente não consegue resolver e gerenciar o que não se enxerga, né? O que não se vê. Verdade. Então, é desafiador e necessário. Perfeito. Eu estava no Cristiano, porque me parece que, Cristiano, você gostaria de comentar aqui. Eu estou trazendo bastante... É que eu estou bastante aqui no chat de perguntas, porque tem muitas questões, mas o pessoal está insistindo bastante nesse cenário de resposta a incidentes. Me parece que hoje realmente está sendo assim, um desafio muito grande no cenário de quase pandemia cibernética que a gente está vivendo hoje, né, Cristiano? Não está sendo fácil, como a Área falou, atacado todos estão, então está sendo difícil priorizar investimentos, saber se investe mais na prevenção, na detecção, na resposta, e isso está movimentando muito a plateia aqui nesse tema. Mas vamos lá, Cristiano, sua contribuição, por favor. Eu queria justamente era ainda sobre esse assunto, porque o que acontece, a pergunta ali, ela é o que todo mundo gostaria de saber, né? Um percentual. Verdade. Ótimo. Mas o número realmente é difícil. No entanto, eu estava pensando aqui, né? Eu acho que a gente poderia, e aí uma opinião minha, né? De definir uma prioridade. Eu acho que se a gente tiver que definir uma prioridade, eu priorizaria entre investir. Bom, se eu tenho esse valor aqui, eu vou investir direto na solução ou vou investir em pessoas? Não, acho que tem que investir em pessoas primeiro, né? Até para discutir, para que essas pessoas discutam qual é a melhor solução, a que melhor se adapta ao negócio e a que vai atender mais assertiva às necessidades do que está se buscando. Porque, de fato, assim, um percentual, ele é relativo, né? Porque se esse time ele for estruturado de forma a olhar, a ter um olhar sistêmico para o negócio, ele vai encontrar soluções que vai se encaixar no orçamento, né? E os fornecedores, hoje, eles estão muito abertos nesse sentido, né? De querer contribuir, de querer trazer a melhor solução e proteção. Porque a pior situação que tem para o próprio fabricante, fornecedor de solução de segurança, é ser chamado quando já aconteceu um incidente. Exato. Né? E de forma muito rápida e, às vezes, não tem uma solução mágica, né? Então, assim, eu estou tentando, assim, me colocar no lugar do colega que fez a pergunta, né, que quer tanto saber mas eu acho que, de repente, não pensar tanto no percentual, mas pensar na prioridade. Da prioridade. Boa dica. Solução, né? Excelente. Antes da gente passar aí para a nossa rodada final, né, que seria uma rodada que eu quero ter uns comentários finais de todos vocês, eu vou trazer mais uma pergunta da plateia. Eu sei que são muitas, a gente está tentando aqui trazer as mais relevantes. Essa pergunta é importante porque ela volta para esse tema nosso de hoje, que é justamente o cenário de ataques e vulnerabilidades. Então, o Marcelo Corrêa de Furnas pergunta se um dos participantes aqui da plateia percebeu um aumento maior de incidentes cujas origens são os equipamentos particulares, os equipamentos pessoais, também nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. E se a área também puder trazer esse cenário dos clientes que você tem lidado, área. Quem pode contribuir? A área pode ir respondendo enquanto os demais usuários aí pensam se podem contribuir também com essa resposta. Eu acho que teve um aumento de demanda, sim, Graça. A gente vê casos de ataques a roteadores domésticos, por exemplo, né? Então, com certeza, a gente vê esse aumento de ataques, e isso, inevitavelmente, faz com que também as companhias elas busquem cada vez mais soluções para a segurança de dispositivos móveis, por exemplo, dos usuários, porque o Donner, eu acho que fez até um comentário sobre isso. A maioria usa dispositivo particular, né? Então, hoje a exposição é muito grande, né? Então, rede doméstica, então isso é inevitável.
É difícil você colocar um contingente tão grande de pessoas trabalhando em casa e conseguir que todas elas utilizem, né, dispositivos da empresa, corporativos. É quase que impossível, né? E eu acho que foi um processo também dentro das empresas de adequação a isso, né? Porque muitas se viram, eu vi acontecer em diversas empresas que não tinham nem equipamento para disponibilizar para os funcionários. E a operação precisava continuar. Então, sei lá, o cara trabalhava com desktop no escritório, ele passou a ter que usar o notebook particular dele, né? Para trabalhar. Inclusive, a gente teve uma ação, a gente viu um movimento muito grande disso, e a própria Trend teve uma ação de disponibilizar licenças, né, para usuários particulares, digamos assim, né, para a gente manter isso protegido, porque já era esperado um aumento no número de ataques. Exato. Alguma contribuição também sobre essa questão de vocês, dos nossos participantes? Não? Então tá bom. Então vamos à Leia, que a Leia já tem a resposta da terceira e última enquete de hoje. Que tem bastante a ver com o que a gente está conversando agora, com essa pergunta. A gente perguntou, né, ransomware, phishing ou vazamento de dados, né? Qual desses incidentes é o mais complexo de responder? E a maioria, né, 78%, falou que vazamento de dados é o mais complexo. E ransomware ficou em segundo lugar. Vazamento de dados. Eu acredito muito que essa resposta, né, Leia, tenha muito a ver também com o cenário que a gente está vivendo hoje de LGPD. Com toda certeza, as empresas, né, estão vivendo muito isso, né, a área também, eu acho que isso é um ponto muito importante. Isso em base a essa última rodada que eu queria fazer com vocês, aproveitando, né, o resultado dessa enquete, que vocês pudessem fazer um exercício de olhar um pouquinho para frente, né, nós estamos vivendo um momento, foi muito rico, acho que passamos por quase todos os aspectos desafiadores desse cenário e as alternativas que cada um de vocês dentro, né, das empresas estão procurando, com dicas aqui, insights muito ricos, mas a gente queria entender um pouquinho como cada um está pensando em avançar, em termos, seja de investimentos, de novos caminhos, né, de novas tendências, que eu acho que é a palavra mais correta, que cada um está vendo aí para esse, eu não gosto de falar novo normal, que já virou um clichê, mas enfim, quais seriam aí as estratégias aí que estão previstas aí para vocês. Vou começar com a Helenice. Helenice, como é que você está vendo aí esse momento pós, né, esse cenário, e no que você acha aí que vocês vão estar olhando com mais cuidado em termos de próximos passos? Tem vários aspectos assim que estamos atentos, né, trabalhando em conjunto, mas eu vejo mais do que nunca necessário, né, a definição de políticas claras, né, na organização. Eu acho que muito se desgastou resolvendo o problema e às vezes correndo atrás de solução que às vezes estando tendo uma definição clara do que eu posso, até onde eu vou, isso já alivia e tira uma sobrecarga muito grande. Além das tecnologias, investimento em ferramenta e treinamento, conhecimento, né, que são fundamentais, eu tenho apostado muito na conscientização e no nível de conhecimento tanto da área de TI, dos colaboradores envolvidos nas mais diversas soluções, porque eu acho que esse momento assim foi abrir os olhos, que aquela visão, Graça, que a gente tem uma vez e depois não fica na memória, né? Sim, então, é verdade. É verdade. Acordar. Então, algumas práticas e coisas que eram deixadas para depois, quem sabe um dia, quando for necessário, esse é o momento. Então, praticamente, as soluções elas têm que ser pensadas já com esse acordar em mente, né? Então, eu aposto, sim, em tecnologia, mas no conhecimento, conscientização, integração, né? Essa visão unificada do todo, né? Para atuar e se manter protegido e seguro. Perfeito, muito bom.
Rodrigo, para você, o que você tem aí como tendências aí que você está vendo que são as mais relevantes aí nos próximos passos aí de vocês na área de segurança? Então, a gente tem essa parte de desenvolvimento, né? Então, a gente vai ter uma parte muito forte em cima, para nós vai ser uma novidade, ter uma área de desenvolvimento dentro de uma indústria, né? E daqui a pouco fornecendo serviços para outras empresas, né? A gente tem isso do roadmap, então vai ser um desafio bem grande para nós. Mas eu concordo com a Helenice quando ela falou que tecnologia, pessoas, a área de segurança, acho que ela já está bem vacinada, ela está começando a investir. O que mais me preocupa, acho que por um horizonte, é a maturidade das pessoas. Eu não digo só os funcionários das empresas, mas eu digo porque nós aqui como multiplicadores de segurança, ou tem pessoas na empresa que vão multiplicar, a gente tem conscientização, tem tudo. Eu acho que a empresa dá um suporte para as pessoas que trabalham junto com nós. Agora, eu penso pessoas como meu pai, como minha mãe, meus irmãos, que daqui a pouco não trabalham na área, não tem isso do dia a dia. Como é que a gente trata isso para aumentar a maturidade das pessoas? Porque a tecnologia está vindo de uma forma geral, não está vindo só na empresa, né? Como o Gustavo, o Guilherme, o Gustavo, eu não me lembro o nome dele agora, comentaste antes que serviço em nuvem não é só os servidores, não é tudo. Então, tudo que a gente usa é o WhatsApp, é o que tu compartilha, é o que tu posta na internet, é um todo, né? Eu acho que a maturidade do brasileiro tem que subir bastante. A gente percebe isso muito quando a gente trata de LGPD, de tudo mais, que o brasileiro dá privacidade, né? Ele dá privacidade por desconto. Então, a gente tem um avanço muito grande na maturidade do ser humano, principalmente o brasileiro, né? Perfeito. Alessandro, para você, o que na sua realidade, da sua empresa, você está considerando aí como sendo uma meta estratégica na área de segurança? Eu vejo que o que o atual momento nos traz é que a necessidade de revisitar a política de segurança. Eu acho que deve ser até uma coisa que deve estar acontecendo de forma generalizada, mas com tudo o que aconteceu, tudo que vem mudando, toda a transformação digital, a velocidade com que tudo está acontecendo, eu acho que a política é o que traz a diretriz, né? E a partir dela, daí, tu vai desencadear todas as ações. Então, a necessidade de revisitar com o board da empresa, a política, rever o que está bom, o que não está, o que tem que mudar, eu acho que, nesse momento em especial, é uma questão prioritária. Excelente, muito bom. Cristiano. E só para deixar também, desculpe, não, só terminar. Claro, não, pode complementar. E como profissionais, né, nós temos lá na empresa a universidade corporativa, e teve no último evento que a gente teve de treinamento, o coach falou para os profissionais, né, que a gente tem um treinamento sobre lideranças contemporâneas, né, e que acho que é muito importante para a liderança de segurança, acho que faz muito sentido, é que a gente tem que se preparar cada vez mais para o inesperado. Então, acho, se pudesse dar uma dica final, se prepare para o inesperado, porque isso vai ser uma constância daqui para frente. É verdade. Criar resiliência, acho que é uma grande, né, muito importante nesse momento, com certeza. Exato. Ótimas dicas aqui nessa rodada final. Cristiano, sua contribuição. Eu acho que eu estava justamente pensando nisso, porque essa questão de como a gente direcionar, né, dentro da empresa os esforços nesse novo momento, ele tem que passar por revisitar o tema segurança com o board. É inevitável, porque a gente precisa, se nós formos, né, as lideranças, forem somente direcionadores de tecnologia, nós está influenciando no que o próprio Rodrigo falou, que é a maturidade das pessoas como um todo, né? E enquanto líderes dentro das nossas empresas, nós temos que começar por algum lugar, né? Na nossa família, no nosso time, nas pessoas que estão dentro do nosso convívio, porque dentro da empresa a gente tem poucos direcionamentos, a gente tem que eventualmente mudar a mentalidade, começando pelo board, implementar soluções que automatizem, como a Ariadne disse, né, automatizar, prevenir, mas nada vai superar assim, o empenho e o engajamento das pessoas no tema segurança, né? Não vai adiantar nenhum tipo de solução, nenhum tipo de critério que seja implementado, e
não tem o engajamento e envolvimento das pessoas querendo fazer com que isso aconteça. E o momento ele é propício, né? Área, queria que você agora fizesse também seu comentário final e pudesse contribuir aí, acho que foi super rica aí nossa conversa, né? Abordamos praticamente todos os temas, né, que nós consideramos relevantes, a contribuição também da plateia foi excelente, trazendo outros, né, aspectos, e tivemos aí uma última resposta também, que se você quiser comentar, é importante, como o vazamento de dados hoje, né? Se eu fizesse essa enquete no ano passado, aliás, eu me lembro que não foi enquete, mas eu fiz muito essa pergunta na plateia, porque era presencial, e todo mundo respondia ransomware, com absoluta certeza. Hoje a gente fez essa pergunta, e a maioria respondeu vazamento de dados. Então, a gente também tem uma mudança. Então, assim, é um momento riquíssimo para a segurança, né, que a gente está vivendo, como todos vocês colocaram, aproveitar para criar resiliência, para criar uma nova política e para olhar para tudo isso, né, muito importante. Sim. Eu acho que essa questão do vazamento de dados talvez tenha uma certa influência no quanto esse tipo de notícia, né, de ataque, de incidente, quando tem, é noticiado e chega ao conhecimento de todos. Então, acho que isso passa a ser uma coisa que assusta, né? E principalmente porque, às vezes, tu tem um valor imensurável de prejuízo para a corporação, né? Então, é super justo que hoje essa seja o principal medo aí das empresas. Com certeza. Sobre o que eu vejo as empresas, assim, o mercado regional aqui priorizando bastante em termos de projetos, assim, e de iniciativas, eu acho que a gente teve o ganho aí da entrada em vigor da LGPD. Eu acho que isso, de certa forma, sensibilizou um pouco as companhias em relação aos investimentos, então a gente acabou ganhando, talvez, a segurança ganhou um dinheiro a mais ali para investir com mais carinho. E sobre as soluções que têm chamado a atenção, eu acho que a gente abordou bem todas elas, assim, do que eu mais tenho escutado. Então, são sim soluções, a busca por soluções de segurança que possibilitem manter o nível de segurança que as empresas tinham no ambiente on-premises para o ambiente em cloud. Então, seguranças que tenham, soluções de segurança que tenham esse funcionamento híbrido, né, que já olhem para isso, então, que tenham um viés forte de integração, de automação, que possibilite visibilidade. Isso é uma coisa que está sendo bem procurada pelas empresas. Uma coisa também que a gente falou aqui, e às vezes eu tenho a impressão também que é um pouco regional, talvez, é a questão dos servidores legados. Eu acho que a maioria das empresas aqui no Sul esse ano passou por um processo de atualização do seu parque de servidores. Tá. E principalmente agora no segundo semestre teve uma procura muito grande de soluções para proteger esses servidores legados, porque se viu que algumas máquinas simplesmente a gente não consegue migrar, elas fazem parte de alguma aplicação que é crítica ainda para a empresa, que é core da empresa, né? A gente tem realidades muito diferentes entre as empresas. Então, essa parte de servidores legados que a gente conversa há tantos anos, eu vejo que ainda está em voga, sabe? Ainda é um problema real aqui para a gente. E essa questão de detecção e resposta, né? Então, a gente está vendo ataques cada vez mais avançados, e aí eu queria destacar também aqui o ponto que o Cristiano comentou, que na verdade, soluções que nem essa, é exatamente o que ele disse sobre a importância da atuação humana, sabe? Então, ninguém melhor que pessoas que conhecem o ambiente, que conhecem as dificuldades, para ter esse olhar e dizer o que é básico para o seu ambiente, né? E aí sim implementar essas soluções e possivelmente soluções que ajudem, né? Mas eu acho que nada pode substituir, né, as equipes em si e a atuação delas. As ferramentas estão mais para ajudar as pessoas, né? Possibilitar, na verdade, o acesso, né? Exatamente, muito bom. Bem, pessoal, chegamos ao final. Cumprimos aqui a nossa tarefa, foi muito, muito interessante, foi um debate onde a gente conseguiu obter, na maioria de vocês, e principalmente da plateia também, insights importantes sobre esse cenário, e eu acho que a gente, com certeza, como muitos colocaram aqui,
estamos vivendo um momento em que a segurança sai, né, desse cenário com aspectos aí muito mais maduros, muito mais consistentes, muitas questões estão sendo revisitadas, então acho que todos nós estamos lucrando muito com isso. E, obviamente, é um prazer para nós da TVD agradecer a Trend Micro por ser nossa parceira nesses painéis, poder reunir vocês, especialistas, agradecer a vocês por trazerem a experiência de vocês, o tempo de vocês também aqui conosco, e a plateia também que nos acompanhou pela internet. Continuem conosco, a TVD e a Trend, nós vamos ter mais painéis aí para debater esse tema com vocês. Acompanhe a nossa programação. E eu quero agradecer Helenirce, muito obrigada. Ária, aqui na minha ordem, na telinha, né? Ária, muito obrigada. As mulheres aí fazendo a diferença total na área de cyber. Marcando presença, né? Marcando presença, muito bom. Rodrigo, obrigadíssima, que bom. Quero logo, logo ver se a gente consegue estar pessoalmente aí. Você se desloca um pouquinho, aí a gente pode estar aí na cidade, fazendo o nosso presencial. Alexandre, muito obrigada também, sensacional. Leia, minha parceira, obrigada. Minha equipe. Cristiano, muito obrigada também. Os demais, infelizmente, alguns tiveram que sair antes, mas devem estar nos acompanhando. E agradecer principalmente a vocês, nossa plateia, que sempre colabora conosco aqui na TVD. Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima. Tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Um abraço a todos. Um povo que trabalha, um povo que supera, um povo que inova. Um povo com muitas caras, muitas paixões, muitos sonhos. Um povo assim merece gente que acredite e invista nele. E é isso que a Trend Micro faz. Presente em mais de 30 países, somos uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, referência em segurança cloud. Há mais de 22 anos, a Trend Micro investe no país e nos brasileiros, trazendo tecnologia, treinamento, empregos e soluções para o Brasil. Nós fazemos isso porque acreditamos em um Brasil conectado, livre e seguro para a troca de informações, de cultura e de experiências. Um Brasil que cresce diariamente com a transformação digital. E vamos continuar trabalhando e investindo no Brasil, porque, como todo povo brasileiro, temos muitos sonhos e muitas paixões. A maior delas, seguramente, é o Brasil. Trend Micro, protegendo seu mundo conectado.